Hi, how are you? Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Nós vamos dar sequência, então, nos nossos estudos, e para isso eu gostaria que vocês pegassem o material de vocês lá na page 7. Let's go? Lá na página 7, nós vamos dar sequência na realização daqueles exercícios da seção Focus on Reading, ok? Para nós fazermos o exercise number 5, então, nós vamos ter que analisar estas palavras que foram apresentadas dentro deste quadrinho, certo? Nós temos ali ducking, gorgeous, a bus e fainted. Tá? Então, ducking. Ducking pode ser utilizado no sentido de esconder ou de evitar algo, ok? Gorgeous, como a gente está vendo ali, significa linda, ok? A bus tem o sentido de movimentado, certo? E fainted diz respeito, né, a desmaiar. No caso ali, está no passado. Desmaiou, ok? Então, nós temos que colocar estas palavras em cada uma destas sentenças que apareceram aqui embaixo. Vamos ver, então? Na letra A, diz assim. Beautiful. Brazilian models are utterly. Lindas. Bonitas, as modelos brasileiras são completamente, né? Então, qual dessas palavras se referem às mulheres ali? Gorgeous, né? Então, as modelos brasileiras são completamente lindas, né? Então, gorgeous dá uma ênfase quando eu estou me referindo às modelos brasileiras. Na letra B, nós temos ali The office was with people talking about the newest handsome boss. Então, o escritório estava com pessoas falando sobre o novo chefe bonito. Né? Então, no caso ali, eu quero dizer que o escritório estava movimentado, né? Ele estava cheio de gente conversando falando sobre, que neste caso aqui, movimentado significa o que nós vimos ali em cima, então? A bus, ok? Na letra C, she, because she'd been on an empty stomach for hours. Então, ela, porque ela tem estado com o estômago vazio por horas. Então, ela desmaiou, certo? She fainted, ok? E na letra D, John was around the room trying to avoid running into photographers and reporters. Então, John estava evitando, né? Ele estava ali na sala, dando voltas na sala, evitando ir ao encontro dos fotógrafos e dos repórteres, certo? Então, ali na última opção, nós temos o John was ducking, certo? Seria o dando voltas, né? Ou evitando ao redor da sala, ficando ali naquele ambiente, ok? Então, completem aí, pessoal, com as opções que a gente acabou de aprender. Agora, eu convido vocês a pegarem o exercício que está lá na página 9, certo, pessoal? Na página 9, nós temos ali o exercício número 5. Para nós fazermos o exercise number 5, eu novamente retomei aqui aquele textinho que eu utilizei com vocês na nossa última aula, que falava sobre o padrão de beleza em alguns países, né? The United States, Iran, Mauritânia e Etiópia, certo? Este textinho ele também pode ser utilizado no momento que nós formos resolver o exercício número 5. Então, é o texto que corresponde às páginas 8 e 9 que a gente havia começado a ver na aula passada. Ok? Por que eu coloquei esse textinho? Então, porque ele é a base para que a gente faça o exercício número 5, tá? O exercício número 5, ele pede que nós utilizemos estas palavras que vocês têm aí, que estão dentro desse quadro,
né, ainda relacionadas àquele textinho que diz respeito ao áudio que nós tínhamos visto nos exercícios da aula anterior, e o exercício pede ainda que nós escrevamos, né, uma frase relacionada ao padrão de beleza de cada um daqueles países que a gente havia falado brevemente na última aula, pessoal, certo? Para isso, vamos analisar então o que consiste estas expressões que apareceram ali. Nose job é um termo utilizado para a cirurgia plástica feita no nariz, certo? Force feed é alimentação forçada, quando você vai forçar uma alimentação. Start a family, começar uma família. Scars são cicatrizes. Different kinds of people seriam diferentes tipos de pessoas. Go under the knife. Este go under the knife seria quando você se submete a uma cirurgia, certo? In all types, de todos os tipos. E camel's milk and butter, que seria leite e manteiga de camelo, ok? Voltando lá no texto e analisando, pegando a essência do texto, pessoal, nós conseguimos utilizar essas palavras, ou pelo menos uma delas, para se referir ao tipo de beleza, ou padrão de beleza relacionado aos 4 países. Isso que eu fiz aqui para vocês é uma sugestão, ok? Vocês podem utilizar as frases de outra forma, utilizar outras palavras de acordo com o que vocês julgarem interessante acrescentar aí. Para isso, vocês podem voltar o texto, fazer uma pausa lá no texto, analisar com calma e depois vocês realizam os exercícios aqui, certo? Eu coloquei como sugestão, por exemplo, dentro do padrão de beleza do Irã, eu coloquei assim: In Iran, people go under the knife to get a nose job. Então eu coloquei assim, que no Irã, as pessoas elas se submetem, né, as cirurgias para fazerem, né, para realizarem uma plástica no nariz, um procedimento no nariz, que é uma das características que a gente tinha visto naquele textinho. Aí eu coloquei também: In Mauritania, women force feed their daughters. Né? Então, na Mauritânia, as mulheres elas forçam, né, elas têm uma alimentação forçada com relação às suas filhas. Né? Então, vocês também podem utilizar a frase de uma outra forma, outro exemplo. In the USA, there are different kinds of people. Então, nos Estados Unidos, tem diferentes tipos de pessoas. In Ethiopia, young girls have scars cut on their bodies to attract a husband. Né? Então, na Etiópia, as garotas jovens elas têm cicatrizes, né, marcas cortadas nos seus corpos para atrair um marido. Então, como a gente falou na última aula sobre os diferentes padrões de beleza, então estas seriam minhas sugestões de respostas, né, para vocês escreverem ali uma sentença para cada um dos países. Mas lembrando que vocês podem fazer de acordo com a criatividade de vocês, ok? E aí, pessoal, eu também vou propor que vocês vocês podem fazer depois, o exercise number 6, que está ali embaixo na page 9. Now, what comes to mind when you think about the standards of beauty in Brazil? Agora, o que vem à sua mente quando você pensa sobre os padrões de beleza no Brasil? Então, vocês poderão escrever aí como que vocês enxergam o padrão de beleza aqui no nosso país, ok? Caso vocês tenham um pouco de dificuldade para fazer em língua inglesa, vocês podem usar o tradutor, um dicionário, ou então, em último caso, pode responder em português mesmo, ok? Agora, pessoal, para nós darmos sequência nos nossos estudos, eu convido vocês a pegarem lá na seção Challenge Yourself, lá na página 16, para nós resolvermos juntos alguns exercícios que nós temos ali. Vamos lá? Nós vamos começar pelo exercise number 5, tá? Que diz assim: Eating disorders, a new front in insurance fight. Então, esse texto, essa manchete, ela diz mais ou menos assim: distúrbios alimentares, uma nova frente na luta por seguros. Tá? E aí, eu coloquei 2 parágrafos que seriam os principais para a gente compreender o exercício proposto.
People with eating disorders like anorexia have opened up a new battleground in the insurance wars, testing the boundaries of laws mandating equivalent coverage for mental illnesses. Through claims and court cases, those with severe cases of anorexia or bulimia are fighting insurers to pay for stays in residential treatment centers, arguing that the centers offer around-the-clock monitoring so that patients do not forgo eating or purge their meals. Certo? Então, para nós termos uma ideia geral, o que esse texto está falando? Então, ele diz mais ou menos assim, que as pessoas com distúrbios alimentares, tais como a anorexia, abriram um novo campo de batalha na guerra de seguros, testando as fronteiras, né, as barreiras, as fronteiras das leis, exigindo cobertura equivalente para doenças mentais. Através de reivindicações e de casos em tribunal, aqueles com casos severos de anorexia ou bulimia estão lutando, né, contra as seguradoras para pagarem para centros de tratamento residencial, né, para ficarem em centros de tratamentos residenciais, enfim. Então aqui a gente vê um textinho que fala sobre a luta, né, disputa, digamos, na justiça e tudo mais, com relação às pessoas que sofrem algum tipo de distúrbio alimentar, com relação às seguradoras, né, para terem o direito de serem atendidas, enfim, em tratamentos residenciais, digamos. Aí, olha lá do lado o que nós temos que responder, pessoal. Nós temos ali que analisar e qual que seria a principal ideia deste artigo. Letra A. Eating disorders like anorexia, bulimia and depression, which are treated by residential care. Então, a ideia central fala sobre distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia e depressão, que são tratados em atendimentos ou em cuidados residenciais. Fala da depressão? Fala que estão sendo tratados? Não fala, né, pessoal? B. People with eating problems who are struggling for insurance coverage to residential care. Então, pessoas com distúrbios alimentares que estão lutando para que os seguros cubram os cuidados residenciais. People with eating problems who are fighting against depression and loneliness. As pessoas com distúrbios alimentares que estão lutando contra a depressão e solidão. Eating disorder treatments that receive complete support from insurance companies. Então, tratamentos de distúrbios alimentares que recebem completo apoio de companhias de seguro. Ou, por fim, patients with eating disorders who receive educational treatment in the insurance company. Então, pacientes com distúrbios alimentares que recebem tratamento educacional em companhias de seguro. O que vocês acham? Então, a partir da análise que nós fazemos, de acordo com estes dois fragmentos do texto que eu coloquei aqui para vocês, nós chegamos à conclusão que é a letra B, né? Então, o texto está falando sobre pessoas com distúrbios alimentares que estão lutando, né, para que os seguros cubram o tratamento residencial, certo? Very good. Agora, convido vocês para nós fazermos o exercício número 6. Certo? Nós temos ali um textinho e nós temos que completar as lacunas do texto de acordo com as opções que nos foram dadas aqui embaixo. Então, ali, na primeira frase que nós temos ali, diz assim: Shopaholics are people who buy things compulsively without really needing them. They cannot go into a shop just to look around. Então, shopaholics é um termo relacionado às pessoas que são viciadas em compras, consumistas. Então, são pessoas que compram coisas compulsivamente sem realmente precisar delas.
Elas não conseguem entrar em uma loja apenas para olhar. They have to buy, elas têm que comprar. Neste caso aqui, não sei se vocês se lembram, pessoal, mas nós já estudamos o uso do something e do anything junto com o nothing, né? Lembra lá, alguma coisa, na frase afirmativa, nós usamos something. Então, something é só utilizado em frases afirmativas. Anything é usado quando nós temos perguntas ou quando nós temos uma frase com um verbo auxiliar na negativa. E o nothing, a frase, ela está em uma estrutura afirmativa com um sentido negativo. Então, neste caso ali, que tipo de frase que nós temos? É afirmativa, negativa ou interrogativa? Então, ali eu estou falando assim, ó, they have to buy. Eles têm que comprar alguma coisa. Esse alguma coisa fica como? Something, porque é uma frase afirmativa, certo? Aí, olhem lá a última frase que nós temos que completar. Compulsive shopping is a type of similar to the ones to alcohol or cigarettes. Então, compras compulsivas é um tipo de parecido com aqueles relacionados ao álcool ou cigarros. Então, o que compra compulsiva seria, já que nós ficamos com duas alternativas ali? Place significa lugar e addiction significa vício, quando uma pessoa está viciada em alguma coisa. Então, neste caso, a segunda opção ali seria addiction, né? Seria um tipo de vício. Por isso, qual que é a alternativa correta, então? Alternativa, letter D. Ok? Muito bem. Bem, pessoal, a nossa aula ela vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam os exercícios que forem propostos, certo? Até a próxima aula e bye bye!